Boa noite, sou o Thiago, geral já conhece. Eu estou um pouco nervoso, então eu espero falar tudo com tranquilidade e que me entendam bem, tá? O Zeca chamou semana passada para falar, para vir trazer a mensagem, mas esse texto que eu vou trazer a vocês hoje já vem conversando comigo há um tempinho. Um dos livros que a Gabriela me apresentou, depois de casado, é esse daqui, que se chama Isto é Filtro Solar. Eu vou abordar um pouco sobre o que esse livro trata, e fica a indicação para vocês também comprarem o livro, caso queiram. Se chama Isto é Filtro Solar, de Hermílio Garofalo Neto. E ele fala sobre o livro de Eclesiastes. O livro é muito mais denso, como podem ver. Vou falar pouca coisa, mas eu espero ter sucesso naquilo que eu quero trazer hoje. Então vamos lá. Por que o livro de Eclesiastes? O livro de Eclesiastes eu já li algumas vezes e eu te confesso que das vezes que eu li, eu acho que eu nunca consegui entender muito bem o que Eclesiastes quer dizer. Sempre que eu li o livro de Eclesiastes, eu meio que tratava ele como uma lição de vida, tipo, tentava tirar versículos, aquele versículo muito conhecido, que há tempo para todas as coisas. Então eu tentava tirar esses trechos de Eclesiastes e viver a vida, né? Ter vivido como um bom cristão, como um filho de Deus ali. Só que uns tempos para cá, depois desse livro, eu entendi que Eclesiastes é até mais profundo. Eclesiastes ele é mais denso, ele é difícil de ler, difícil de digerir, e ele nos traz a realidade de como é a nossa vida hoje, até hoje. Eclesiastes ele até é abordado no meio não cristão. Eu lembro que na escola, no colégio, o professor de filosofia, ele abordou sobre o livro de Eclesiastes, que eu achei surpreendente, e até irônico depois da mensagem de hoje. Mas ele abordou o livro de Eclesiastes, ele falou que Eclesiastes é um livro ótimo para se ler, e recomendou para os alunos lerem Eclesiastes. Ironia. Mas enfim, Eclesiastes é um livro difícil, livro denso. E eu queria convidar vocês a ler o primeiro capítulo de Eclesiastes hoje. Então vamos lá. Eclesiastes número 1. Vou ler. Tudo é vaidade. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com o que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia.
e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Vamos parar por aqui, hoje vamos ler só o capítulo 1. E Salomão é tido como o homem mais sábio do mundo, mas nessa sabedoria acho que se reflete em como ele entendeu a vida. Ele entendeu a nossa realidade, a realidade debaixo do sol. Salomão já começa falando, vaidade da vaidade, tudo é vaidade. Ele já te dá uma frase para falar do que há de vir, do todo o resto, de todos os outros 12 capítulos que vão ser descritos. Tudo é vaidade. Tudo que Salomão vai falar a partir deste versículo é tudo vaidade. Ele nos traz uma amarga realidade da nossa vida. Imagina como se Salomão tivesse acordado uma manhã de segunda-feira, 6 da manhã, num frio, bolado com a vida, tendo que escrever 12 capítulos. Assim parece que ele escreveu Eclesiastes. Vaidade da vaidade é tudo vaidade. Mas vamos lá, partir do versículo 3. No versículo 3 ele fala, que vantagem tem o homem de todo o trabalho que ele faz debaixo do sol? Que trabalho é esse que Salomão se fala? Que trabalho é esse? Será o trabalho que nós todo dia fazemos, vamos toda segunda-feira, terça, quarta e quinta? Ele fala, que vantagem tem o homem de todo esse trabalho? Que vantagem nós temos de trabalhar? A gente já responde, bate pronto, ora, eu preciso trabalhar para sustentar a família, eu preciso trabalhar para manter a minha vida, para viajar, para planejar, isso tudo é muito bom, precisamos trabalhar. Mas Salomão não fala desse tipo de trabalho somente. Ele fala em como nós colocamos esse trabalho em nossas vidas. Percebemos que a principal crítica não é o trabalho em si, mas como nós colocamos o trabalho e tudo o que está associado ao que ele proporciona, como prioridade, e isso sem perceber. Vaidade das vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o trabalho que ele faz debaixo do sol? Que vantagem nós temos de todo o trabalho que nós fazemos? Temos nosso dinheiro, construímos boas casas, colocamos nossos filhos em boas escolas, mas que vantagem tem isso tudo? Criamos bons planos, construímos boas casas, pagamos boas escolas, presenteamos nossos amigos com bons presentes. Isso tudo nos traz boa alegria e paz, afinal, essa é a vantagem do nosso trabalho. Mas se dermos um passo para trás e percebemos a nossa vida num plano geral, o trabalho e tudo o que ele proporciona se torna limitado e fútil. São pílulas de alegria. O que o trabalho proporciona para nós são pílulas de alegria, pequenas parcelas de uma alegria. Espera aí que eu me perdi. A crítica do Salomão aqui é como que a gente coloca esse trabalho. Ao meu redor, e assim, é bem comum de se ver, as pessoas vivem para trabalhar, e o trabalho é a principal função da vida delas. Só que para quê? Para que esse tanto enfado em trabalhar? Se um dia todos nós morreremos e vamos morrer de fato, para que esse esforço tal ao trabalho? E essa é a nossa realidade. Trabalhamos muito, eu trabalho muito, mas para quê, no final de contas? Para quê? Colocar o filho em boa escola é bom, viajar é muito bom, planejar é muito bom. Mas um dia, isso vai ter fim. Se Salomão pudesse, tivesse aí com a gente perguntasse e falasse para ele, mas a vantagem disso tudo é para ter uma boa vida. Ele certamente não, mas ele iria poder retrucar e falar assim, se a sua vida fosse limitada, e ela é de fato, mas se você não vivesse, sei lá,
80 anos. Se você vivesse meses ou até dias, de que adianta o seu trabalho? De que adianta sairmos daqui e amanhã acordarmos numa segunda-feira, depois na terça, e assim por diante? De que adianta isso tudo? De que adianta tanta correria e tanta busca por ser melhor, por evoluir, por crescer profissionalmente? De que adianta tudo isso se o fim é o mesmo debaixo do sol? O fim para todos nós é o mesmo. Salomão já começa no versículo 3 falando sobre isso. Qual a vantagem? Qual a vantagem do seu trabalho? Esse enfado trabalho que temos todos. Consegui viajar para Foz do Iguaçu recentemente, foi faz umas 2 semanas, e é uma viagem muito boa, para quem puder fazer, deveria fazer. E a gente foi lá, a gente viu as cataratas, eu e a Gabriela, a gente ficou um bom tempo lá, o máximo que a gente conseguiu ficar, não ali tirando foto, mas apreciando as cachoeiras e a imensidão do poder de Deus. Não tem como você contemplar a cachoeira daquele lugar e não pensar em Deus. E foi muito bom, coisa que o trabalho me proporcionou. Foi ótimo. Mas depois daquele momento, eu falei para a Gabriela assim, pô, isso aqui é muito bom. Cara, não dá vontade de sair, mas vamos ter que sair. E é triste pensar que daqui a algumas horas, eu não vou lembrar com perfeição como é que foi isso daqui. O trabalho me proporcionou aquele momento, mas aquele momento durou 10 minutos da minha vida. Foi só isso. Juntamos dinheiro, planejamos, viajamos, e que foi muito bom, mas foi só isso. E é isso que o trabalho nos proporciona. É isso que a nossa correria nos proporciona. E é isso a gente vai desenvolvendo sem perceber. Não estou falando que isso é ruim. Estou falando que se essa é a nossa vida, se só é isso a nossa vida, debaixo do sol, não tem sentido. É pesado. Salomão fala, ele traz uma reflexão pesada. Deixa até triste. Por que eu vou juntar dinheiro se não tem vantagem nenhuma, então? Vamos continuar. Nos versículos 4 e 15, ele fala assim, está em uma versão diferente, tá? Mas diz assim, mesmo neste ir e vir de pessoas, enquanto algumas morrem e outras nascem, a terra continua a mesma de sempre, não muda. O sol se levanta, depois se oculta e acelera para se levantar de novo no mesmo lugar. O vento sopra para o sul e depois vira para o norte. Continua dando sempre as mesmas voltas. Todos os rios correm uma e outra vez para o mesmo lugar. Vão para o mar, e mesmo assim o mar não se enche. Tudo que as pessoas dizem hoje já foi dito antes por outras pessoas. Não é possível dizer algo novo. Mesmo assim, nós continuamos querendo ouvir algo novo. Nós continuamos querendo ver algo que faça sentido. O que aconteceu antes? A mesma coisa acontecerá depois. O que foi feito antes? A mesma coisa será feita depois. Não há nada novo aqui. Debaixo do sol não há nada novo. Alguns dizem que tal coisa é nova, mas na realidade sempre esteve ali. Estava ali antes que existíssemos. As pessoas de hoje em dia não se lembram do que aconteceu faz muito tempo. No futuro, as pessoas não se lembrarão do que está acontecendo agora. E mais tarde, as pessoas de épocas futuras não saberão o que fizeram os que viveram antes delas. Eu, o mestre, fui rei de Salomão em Jerusalém. Decidi estudar e usar a minha sabedoria para aprender de tudo o que se faz debaixo do céu. Aprendi que Deus deu uma tarefa muito agoniante aos homens. Observei tudo o que se faz aqui debaixo do sol e concluí que tudo não passa de ilusão. É como tentar segurar o vento.
O mundo está torcido e não pode ser endireitado. Por mais contas que se façam, nunca poderá se incluir na conta o que não existe. Primeiro, no versículo 3, ele fala sobre o trabalho. Então ele fala, gente, vivemos, se essa vida debaixo do sol é o trabalho, e tudo que o trabalho proporciona, você vive uma ilusão. Trabalhar é bom, mas não é essa a questão. Se a sua vida é só isso, você vive uma ilusão. Porque no fim de tudo, tudo vai ficar. Nos versículos 4 e 15, ele fala sobre o ciclo da vida. O vento vai, o vento vem, o sol nasce, o sol se põe, o mundo continua o mesmo. Nada muda. Buscamos sempre por uma novidade, mas as coisas se repetem. As coisas acontecem de novo e de novo. O sol nasce, o sol se põe. Essa mudança que Salomão fala, no caso que não tem, né? Porque o sol nasce, o sol se põe, como se fosse uma rotina, uma mesmice. Ele está criticando como se fosse a mudança. Não criticando, mas trazendo a reflexão de que nada muda. Quer dizer então que nada nunca vai mudar. Não é sobre isso. Sair de um lugar que você está, um lugar que te prejudica, ir para um lugar que te faz bem é bom. Essa é uma mudança boa, não é sobre isso que Salomão está falando. Não é sobre promoção de emprego, não é sobre ter filho, não é sobre casar, não é sobre essas pequenas mudanças em nossas vidas que Salomão está falando. No início, assim como o trabalho, a gente tem que dar um passo para trás para enxergar o trabalho num plano geral. No ciclo da vida que ele fala, a gente tem que dar um passo para trás para enxergar o mundo. O mundo debaixo do sol é o mesmo. Guerras continuam acontecendo. As coisas continuam acontecendo, as tragédias continuam acontecendo. Tem, no culto dos jovens de hoje, tem uma frase que a gente sempre fala, né? Que a geração de hoje é melhor ou pior que a geração passada. Mas, na verdade, a geração é a mesma. É a mesma coisa. O pecado e a maldade do homem continua tão ruim na geração antiga quanto continua hoje. A ruindade do homem debaixo do sol é a mesma, gente. Nada mudou. Ver a inteligência artificial só veio para comprovar que nada mudou, que a tecnologia continua arrumando formas e meios de produzir mais por menos. Nada muda. O homem continua assim. A mesmice, a rotina, até mesmo a nossa vida. Quando se é mais jovem, né, no colégio, no vestibular, a gente diz assim, é comum sonhar alto, sonhar longe, e é bom sonhar. E feliz por aqueles que conseguem alcançar os seus sonhos. Mas no meu caso, e o caso que eu vejo na maioria, a gente não consegue alcançar esses sonhos. Por muitas vezes, a gente só vive a vida. Repete a vida comum, né? Escola, trabalho, faculdade, casa, filho, e se repete. E é isso que o Salomão está falando, a vida é a mesma. Debaixo do sol, não há por que mudar, não há esperança debaixo do sol. A ruindade sempre vai continuar. A maldade continua. As coisas ruins do mundo vão continuar acontecendo. Viemos ao mundo, construímos casas, juntamos dinheiro, deixamos herança. Mas depois de nossa morte, nada disso terá mais valor para nós. O mundo continua o mesmo. Passa geração e vem geração. Tem uma música o meio artístico, por vezes, cristão ou não cristão, ele aborda algumas temáticas interessantes que expressam no coração das pessoas. Tem uma música da Elis Regina, que ela fala que a música é como nossos pais, e um trecho da música é assim: já não faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber
que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos, e as aparências não enganam, não. Às vezes a gente quer ser melhor, mas nessa nossa ânsia de ser talvez melhor, assim, melhor no sentido de, sim, de ir mais além que nossos pais, às vezes a gente imagina muito, vive essa ilusão, mas vivemos a mesma vida dos nossos pais, que não é ruim. Mas é ilusão, às vezes, pensar que estamos muito além da geração passada. Estamos vivendo outro mundo. Salomão convida, nesses trechos de 4 a 15, a olharmos que debaixo do sol nada vai mudar e que não há muita esperança debaixo do sol. Se a nossa vida, se dependermos assim, de acreditar que o mundo vai mudar, que o vento vai parar, que a chuva vai dar uma diminuída, que tragédias não vão acontecer, se vivemos nossa vida pensando nisso, vivemos a vaidade das vaidades, a ilusão das ilusões. O mundo vai continuar se despedaçando. A sociedade e o mundo debaixo do sol estão condenados, não tem outro caminho. Eles vão ser destruídos. Não tenha ilusão em esperar que esse mundo vai produzir algo novo. Viver a sua vida em busca disso é uma ilusão. Até o 15, falamos do trabalho e do ciclo da vida. No versículo 18, ele fala assim: porque quanto mais sábio você se tornar, mais triste você irá ficar. E quanto mais você conhecer, mais dor você irá experimentar. Se a gente pudesse resumir Eclesiastes ali no capítulo 1, no final, depois de falar de trabalho, de ciclo da vida, que nada vai mudar, que confiar no seu trabalho é futilidade, que achar que o mundo vai melhorar debaixo do sol é futilidade. Depois disso tudo, ele vira e fala para você: você hoje, agora, está mais sábio, porque você entende que o seu trabalho é ilusão. Você entende que o mundo, que acreditar que o mundo vai melhorar é uma ilusão, porque o mundo não vai. Você, com essas duas informações, você está mais sábio, porém mais triste. Ao final dessa reflexão, estamos mais sábios sobre a vida, mas ao mesmo tempo mais tristes, porque percebemos que os nossos bens e talvez os nossos planos e sonhos são fúteis e ilusões nesse mundo. Quando ouvimos e aprendemos que Salomão pediu sabedoria, logo imaginamos no livro de Eclesiastes e o termo vaidade das vaidades, eis que tudo é vaidade. Mas posso dizer que eu não creio que essa tenha sido a sabedoria que Deus deu para Salomão. Porque um homem muito inteligente conseguiria entender que a nossa vida, a vida individual, é limitada e fútil demais para qualquer humano. Um pequeno vírus de gripe ou uma pessoa muito ruim pode destruir um de nós ou todos nós. Qual é a sabedoria disso tudo, então? Aonde que Salomão quer chegar? Estamos todos um pouco mais tristes com a nossa vida. Queria convidar agora a ler. Vamos pular. Vamos sair de Eclesiastes 1, vamos para o final de Eclesiastes. Eclesiastes 12, versículo de 9 a 14. São os últimos 6 versículos de Eclesiastes. Eclesiastes 12, de 9 a 14. Depois do capítulo 1, Salomão vai falando de tudo que é ilusão na nossa vida. E, assim, eu convido vocês a lerem esse livro, com essa mentalidade. Tudo que é ilusão na nossa vida, tudo que é futilidade. Às vezes a gente bota esperanças em coisas que, na verdade,
não eram para ser a nossa esperança. A gente planeja muito e esquece da realidade do nosso mundo, da realidade do nosso sistema. Amanhã a gente vai acordar todo mundo cedo, e vai trabalhar, e vai viver a mesmíssima, a rotina, e vai esquecer. Mas é importante lembrar isso. Eclesiastes 12, de 9 a 14. Os últimos 6 versículos de Eclesiastes. Diz assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. E atentando e esquadriando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como os pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor com P maiúsculo. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Agora, preste atenção no versículo 13. De tudo isso que se tem ouvido, tudo isso, Eclesiastes 1 e os outros 11, tudo isso, Eclesiastes 2, 3, 4, até o 11 é muito pesado, porque ele convida a realidade. Você está mal, você chegou no Eclesiastes 2, você está reflexivo e desesperançoso na vida debaixo do sol. Ele fala, mas ele chega no versículo 13. Ele fala: de tudo isso que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu acho, e quando Salomão pediu a Deus sabedoria, talvez Salomão já entendesse essa é a realidade do mundo. Talvez ele já fosse muito inteligente, mas Deus deu aquele sopro em Salomão. A verdadeira sabedoria de Eclesiastes é temer a Deus. Salomão passa 12 capítulos de Eclesiastes te falando onde não está a sabedoria. Todo esse mundo debaixo do sol é ilusão. Mas nos últimos 2 versículos, ele te diz onde está a verdadeira sabedoria. Toda a nossa vida, debaixo do sol, só faz sentido quando nós olhamos para o que está acima do sol. Trabalhar por si só não faz sentido, e se a sua vida é só trabalho, então você vive uma vida sem sentido. Se a sua vida é só melhorar, crescer, desenvolver, então sua vida não faz sentido. Porque depois de morto, nada disso vai importar mais. Mas quando se olha para o que está acima do sol, o seu trabalho ganha um sentido. Porque o seu trabalho se torna uma ferramenta nas mãos de Deus. Quando colocamos nosso desenvolvimento pessoal, planos e projetos nas mãos de Deus, eles também se tornam um campo onde Deus pode se mostrar presente. Isso tudo ganha sentido, porque mesmo que um dia nós partirmos, e nós vamos partir desse mundo, a glória de Deus vai continuar. Eu queria, assim, dizer que, não sei se todos que conheceram a Lucy, que é do teatro, ela, infelizmente, não está mais conosco, mas felizmente está com o pai. Passou por uma vida difícil. Nunca conversei muito com a Lucy, ela era membro da nossa igreja, nunca conversei muito com ela, mas no teatro a gente trocava uma ideia, ela ensinava muita gente. A Lucy foi para os braços, mas fica comigo e regularmente, frequentemente eu penso, o quanto a Lucy edificou a minha vida,
em enxergar Deus na dificuldade. A Lucy, frente a uma vida finita, frente a um obstáculo que ela não ia conseguir passar, sozinha, ela permaneceu fiel e temente a Deus. E é isso que fica, meus irmãos. A vida debaixo do sol só faz sentido quando olhamos para cima do sol. É ironia o professor de filosofia falar, vamos todos ler Eclesiastes. Eclesiastes é um livro muito sábio. Vamos pegar trechos do livro Eclesiastes e aplicar na nossa vida. Há tempo para todas as coisas. É irônico ele ler 99% do livro de Eclesiastes e ignorar esse 1%. Onde está ali a verdadeira sabedoria. A nossa vida só faz sentido se olharmos para cima do sol. Se dependermos de Cristo, se olharmos para Cristo, assim a nossa vida faz sentido. O nosso trabalho ganha um ar novo. Nós conseguimos, mesmo o mundo continuando o mesmo, mesmo a maldade continuando, mesmo o mundo, por certo, ser destruído, quando olhamos para cima do sol, ganhamos um sentido. Quando vivemos de acordo com Cristo, a nossa vida ganha sentido, e quando nós morrermos, o que vai ficar é a glória de Cristo. Essa é a sabedoria de Salomão. Eu queria terminar, como eu disse, isso assim, disse com minhas palavras, abordei do meu jeito, mas isso é muito dito nesse livro. E eu queria, só para não fazer desfeita, encerrar com um trecho do que o autor fala. Deixa só eu achar. O autor diz assim: a vida é efêmera, a vida é passageira, a vida é curta e frágil, sim. A vida não tem sentido debaixo do sol. Olhando o mundo apenas de uma perspectiva terrena, você não vai encontrar sentido nem durabilidade. A vida debaixo do sol sempre será frágil, sempre será pouca, sempre estará em risco. Para apreciar a realidade de forma correta, é importante entender onde não está o sentido da vida. Eu queria, assim, que a gente saísse daqui não tristes pela essa realidade da vida debaixo do sol, mas felizes e esperançosos pela nossa realidade de uma vida acima do sol. Queria orar agora. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai, por essa reflexão que o Senhor colocou no meu coração e me deu a oportunidade de compartilhar, Pai. Que nós possamos viver a vida, Pai, olhando para o que está acima do sol, Pai. Que nossa vida possa fazer algum sentido, Pai, em Deus e em Cristo, Pai. Que a gente nunca se esqueça de temer e honrar a Ti, Pai. Que a gente nunca se esqueça de aplicar a Tua palavra, Pai, e viver em obediência contigo, Pai. Nós temos um propósito, nós temos um sentido, Pai. Nós não vivemos uma ilusão, Pai. Porque nós sabemos o que está além do sol, Pai. E obrigado por isso, Pai. Que o Senhor nos ajude e nos dê coragem cada vez mais, para que possamos propagar, Pai, essa vida e essa realidade que está além do sol, Pai. Deus, obrigado por tanto. Em nome de Jesus. Amém.